Olá, tudo bem com vocês? Olha o tema de hoje: o judaísmo e Israel nas telas da Netflix, por Carlos Caldas. Eu sou o Prof. Daniel Ramos e já te peço, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Vamos lá? O judaísmo é uma das manifestações religiosas mais curiosas e interessantes de todos os tempos. Surgiu como uma religião nacional de um povo que vivia espremido entre o deserto de um lado, montanhas de outro e o mar do outro. Um povo que, mesmo no seu maior período de glória, jamais formou um império, como foi o caso dos babilônicos, dos egípcios, dos assírios. Isso só para citar apenas 3 exemplos da região do Oriente Médio, berço da fé professada por Israel. Isso mesmo, o judaísmo introduziu uma novidade radical na história das religiões. Foi a primeira tradição a anunciar a fé em um único Deus. Isso mesmo, monoteísmo. Quando todos os povos antigos acreditavam em muitos deuses e muitas deusas, uma para cada atividade da vida, os judeus faziam a prece conhecida como a Shema. Abre aspas. Ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus, é o único Senhor. Fecha aspas. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Outra novidade notável traduzida ou trazida pelo judaísmo é o fato de que ele foi a primeira tradição a anunciar um Deus universal. Todos os povos antigos criam que seus deuses eram divindades locais, por assim dizer. Os deuses dos babilônicos eram deuses só dos babilônicos. Os deuses dos egípcios eram deuses só dos egípcios. E o mesmo pensavam todos os demais povos da antiguidade. Nesse sentido, não é exatamente correto dizer que eles eram politeístas. Isso sim, criam em muitos deuses. Talvez seja mais acertado dizer que eram enoteístas, isto é, criam que existem muitos deuses, mas que esses deuses deles eram superiores aos demais. Em contraste, a fé de Israel anunciou vigorosamente a crença em um Deus, abre aspas, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Salmo 96, verso 5. E a crença em um único Deus universal, abre aspas, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Bom, no berço do judaísmo nasceu o cristianismo. Todos vocês já sabem disso. Todavia, em geral, há em círculos cristãos uma ignorância muito grande a respeito do judaísmo. Via de regra, pouco ou quase nada se sabe dessa tradição, pois ainda há muito preconceito alimentado por séculos de antissemitismo e falta de curiosidade sobre o grupo a respeito, no qual nasceu um judeu famoso da antiguidade e disse: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, o Messias, segundo a carne, o qual é sobre todos os deuses, bendito para todo sempre. Amém. Romanos capítulo 9, verso 5. O judaísmo tem uma longa história e por isso desenvolveu no decorrer dos séculos muitas divisões internas. Outro fator nessa equação é o Estado de Israel, organizado em 1948, que não poucos, especialmente entre os evangélicos, equivocadamente pensam ser o mesmo Israel clássico dos textos do Antigo Testamento. A respeito de Israel, pode ser dito o mesmo que foi afirmado com respeito ao judaísmo. A maioria dos cristãos pouco ou nada sabe a respeito. Curiosamente, está disponível no serviço de streaming dos mais famosos, Netflix, um número considerável de séries e documentários sobre Israel e o judaísmo contemporâneo. Eu vou destacar 4. 2 mostram um pouco de cotidiano da vida do Estado de Israel, o atual Estado de Israel, chamamos assim, tanto de judeus religiosos como também de não religiosos, e 2 ambientadas nos Estados Unidos, mas têm como tema a vida de judeus ultra-ortodoxos. Vejamos. A primeira que eu vou citar é Anne of Earth. Isso mesmo.
essa muito vista e muito aclamada série que está disponível nesse serviço de streaming. On of Earth é um dos documentários, ou é um documentário estadunidense sobre a vida de uma comunidade de judeus assídicos em Nova York. O documentário mostra as dificuldades sofridas para quem rompe com o grupo. Os judeus assídicos vivem em torno deles mesmos, evitando ao máximo o contato com quem não é do grupo, ou seja, com o externo. Para assegurar o isolamento, recursos tecnológicos comuns do dia a dia, como a internet e televisão, são proibidos ou, no mínimo, fortemente recomendados a não serem utilizados. A comunidade assídica guarda traumas fortes em consequência dos sofrimentos que seus antepassados do centro e do leste da Europa experimentaram, sobretudo com o nazismo na época da Segunda Guerra Mundial, e que os leva a desconfiar de todos os que não pertencem ao seu grupo. Entre eles, os casamentos são arranjados, todos se casam muito cedo, e não há preocupação em ter planejamento familiar, por exemplo. De modo que, mesmo hoje, mulheres judias assídicas costumam ter tantos filhos quanto lhe é biologicamente possível. De fato, as famílias desse grupo judaico são orientadas a ter muitos filhos para substituir, abre aspas, as vidas perdidas pelo Shoah, ou Shoah, como algumas pessoas pronunciam. A tentativa de extermínio sofrida pelos seus antepassados no horror nazista. Tudo isso gerou muito ressentimento e muitas das gerações mais jovens têm tido problemas em se adaptar ao estilo de vida de seus pais e avós. Essa série da Netflix acompanha a vida de 3 integrantes, ou melhor, ex-integrantes da comunidade em sua luta para sobreviver fora deste grupo. Um exemplo, se uma mulher se divorcia, ela imediatamente perde a guarda dos seus filhos e tem que enfrentar uma batalha jurídica para poder visitá-los uma vez por semana. A série é uma crítica contundente a um estilo de vida religiosa que é implacável com quem a abandona. Religião e tradição cultural se misturam de maneira tal que é virtualmente impossível, nesta série, de separar uma da outra. Vale a pena a pedida. Se você já assistiu, coloca aqui para mim o que você entendeu, o que você percebeu, o que você achou de interessante e, se não assistiu, assiste. Quando assistir, faça o que eu pedi, por favor. Vai ser muito interessante. Outra pedida, nada ortodoxa, o tema em português dessa seriado, né? Eu, particularmente, uma dessas 4 que eu mais gostei. A comunidade assídica de Nova York é também o tema e o contexto de Nada Ortodoxa, misto de série dramática e documentário. A narrativa conta a trajetória de Esti Shapiro, da já mencionada comunidade assídica chamada Satmar, da região conhecida como Williamsburg, em Brooklyn, Nova York. A comunidade Satmar foi fundada pelos judeus provenientes da Hungria. Em casa, eles falam em Yiddish, a curiosa língua que é uma mistura do hebraico com o alemão, e quando saem falam inglês. Este Shapiro é um nome fictício, pois a história é inspirada nas memórias de uma judia aclamada chamada Deborah Fieldman. A narrativa televisiva mescla cena no presente e flashbacks com as memórias de este. Conforme depoimentos de making-off da série, os flashbacks são reais e as cenas do presente são inteiramente fictícias. Na série, este vai para Berlim, onde conhece um grupo de jovens músicos e literalmente descobre o mundo, pois é a primeira vez que sai da comunidade onde fora criada. Há de se destacar a ótima interpretação da jovem atriz israelense Shira Haas, que faz o papel de Esti, e a reconstituição minuciosa e detalhada do cotidiano dos judeus de Satmar. Em síntese, Nada Ortodoxa é a história de uma jovem que tem coragem de romper com as regras severas, algumas vezes draconianas, de uma comunidade extremamente fechada em torno de si mesma e das lutas travadas para, com coerência, assumir as consequências da decisão de ter nas próprias mãos e não das de outrem as rédeas da vida.
Este bem poderia ser uma das pessoas do documentário On of Earth, pois é exatamente este o ponto em comum entre essas duas produções. Ambas contam a luta de quem rompeu com o sistema religioso e cultural fechado, com prescrições para tudo na vida. Não é nem um pouco fácil fazer isso, e as duas produções mostram muito bem as dificuldades envolvidas nesse processo doloroso. É isso aí. Esta Nada Ortodoxa é, de longe, a minha preferida dessas 4 séries. Shitzel, ou Shitzel. Essas são as 2 pronúncias que é colocado para os grandes amantes aí desse tipo de série. É a nossa terceira pedida. As semelhanças e diferenças entre a produção israelense Shitzel e as 2 anteriores, as convergências, está no fato de que a semelhança de On of Earth e Nada Ortodoxa, Shitzel ela também trata do judaísmo ultra-ortodoxo, Uma divergência é que a série é passada em Israel, enquanto On of Earth e Nada Ortodoxas são faladas em inglês ou em Yiddish. Shitzel é falada inteiramente em hebraico. De vez em quando consegui entender um Boker Tov, bom dia, ou Todá, obrigado, Bevaskarav, por exemplo, que é o por favor, ou Lo, que é o não. Isso tudo em hebraico. E claro, Shalom, isso é conhecido, Shitzel é uma narrativa do cotidiano da família que dá título à série Shulem Shitzel, ou Shitzel. É um rabino sexagenário viúvo que tem 2 filhos e 2 filhas e mora com o caçula, o único solteiro. Ele tem a mãe idosa e vive em uma casa de anciões e sempre a visita. Normalmente toda e qualquer história é estruturada em torno de um problema que parecia resolver, porém em contraste com este modelo universal e perene da narrativa, Shitzel simplesmente mostra os dramas acontecidos no dia a dia, ora Shulem, hora de sua mãe, hora de seu filho, hora de outro, hora de outra filha e de outra, e que deixa a série um tanto cansativa, eu confesso. Nesse sentido, não faz diferença se uma temporada tem 10 episódios ou 50. É interessante ver as cenas de rabinos estudando, comentando a Torá em uma yeshiva, o correspondente judaico de um seminário teológico cristão. Os personagens da série não bebem um copo d'água sem primeiro fazer uma prece de gratidão e não entram em lugar nenhum sem primeiro tocar a tefilá. Um pequeno cilindro contendo um rolo com um texto minúsculo da Shema, a principal prece judaica, baseado em Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Um detalhe curioso, anteriormente mencionado, Shira Hatz, atriz principal de Nada Ortodoxa, também trabalha em Shitzel, fazendo o papel da filha de uma das filhas do rabino, Shulem. Há um rosto conhecido no elenco, a bela Eilet Zure, que já foi Vanessa Mariana, a consorte de Wilson Fisk, o rei do crime, da série Demolidor, da mesma Netflix. Essa é a mais cansativa de todas elas, eu confesso. Até para pronunciar o nome é trabalhoso. É isso mesmo. A última dica, Fauda. Vamos ver o que é isso? Fauda é uma palavra árabe que significa caos ou confusão. A palavra foi bem escolhida para dar título a essa série, que é totalmente diferente das anteriores, pois é um drama de ação e não uma crônica do cotidiano. A série se passa em Israel e no território da Autoridade Palestina e é falada em hebraico e em árabe. Fauda é sobre uma equipe de uma agência antiterrorista de Israel em luta constante contra as ameaças e ataques de radicais palestinos. A narrativa é bastante realista e apresenta detalhes muito interessantes, como a rejeição radical do pessoal do Hamas em relação ao Daesh e tristemente famoso Estado Islâmico, até para pronunciar o nome dessa porcaria eu tive que gaguejar. Outro ponto alto da série é que não é a idealização do dia a dia dos agentes antiterroristas, o que faz Fauda ser bastante diferente das produções congêneras estadunidenses que têm a tendência de romantizar personagens como Jack Bauer, por exemplo.
Em falda, não há estereótipos do tipo israelenses bonzinhos versus palestinos malvados ou israelenses malvados versus palestinos bonzinhos. Não, nada disso. Na série, todos agem na base da violência e do engano, quando necessário. Muçulmanos, palestinos fingem ser judeus falando hebraico fluente e judeus fingem ser muçulmanos falando árabe fluentemente. É isso mesmo, é essa merda toda que você já ouviu. O israelense da agência antiterrorismo são heróis e anti-heróis e ao mesmo tempo outro aspecto curioso em falda é que o elemento religioso é periférico e secundário na narrativa. Os agentes são judeus, não religiosos. Vai entender como é que funciona isso. Bom, essas produções ajudam a entender um pouco do mundo vasto, ou vasto mundo, como diz Drummond, veio à minha memória apesar da amplitude oceânica da tradição judaica, é claro, que é o judaísmo. Nada é demais repetir a vertente ultra-ortodoxa do judaísmo e também a questão altamente complexa que é o Estado de Israel e o conflito entre os palestinos, né? Cada dia mais atual, evidentemente, e biblicamente atual, por que não dizer. No sentido, servem para sair da virtual ou do virtual monopólio exercido pelas produções provenientes dos Estados Unidos. Bom, eu quero só que você coloque aqui embaixo se você já assistiu uma outra série, estadunidense ou não, a respeito de tradições ou de tradições judaicas ou tradições palestinas. Coloca aqui pra gente, indica pra gente fazer alguma coisa sobre isso, tá bom? Vamos compartilhar essas coisas deliciosas, porque tá na moda, né? Netflix e companhias é o que há agora no momento. Tal como as lives. Beijo no coração. Não deixe de se inscrever neste canal. Eu amo muito falar com vocês. Eu gosto. Não faço isso para ganhar nada. Eu faço isso simplesmente porque eu adoro comunicar. É uma delícia, né? Ó, que seria de nós sem a comunicação? O mundo não teria tanta cor assim. Tchau!